mais uma oportunidade de estar aqui juntos nessa noite. É sempre um desafio ministrar aqui, gente. A gente já teve a oportunidade de ministrar em muitos lugares, dentro e fora do Brasil, mas toda vez que eu venho ministrar aqui nesse altar, parece que é o início de tudo, parece que é a primeira vez, pastor Edivaldo, é uma coisa assim, porque esse altar é vivo. Se você entendesse o que eu estou falando, algo vivo, algo que te envolve, algo que fala com você, porque é algo profético. Eu quero que você feche seus olhos. Agradeço ao apóstolo Fádio, eu sou assim, fico muito lisonjeada com o que ele falou, porque eu sou filha espiritual dele. E se hoje eu sou uma mulher de intimidade com Deus, de oração, de fé, é porque eu tive um pai espiritual, uma mãe espiritual, uma apóstola, que me ajudaram a chegar até aqui. Por isso é muito importante você ter cobertura na sua vida. Amém, gente? Feche seus olhos. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa noite sensacional. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, porque é palpável nessa noite. Deus, eu não sei nem como é que eu vou ministrar com essa presença que eu estou sentindo aqui. Senhor, que não seja eu que eu desapareça, mas que Teu Espírito Santo tome a frente e faça algo sobrenatural. Senhor, vire realmente chaves, como o apóstolo falou, desate, Senhor amado, novos começos aqui. Senhor, e restaure, Pai, vidas, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ai, que bom estar aqui depois de algum tempo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 5. Uhul! Eu vou correr porque eu só tenho 57 minutos agora, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, esse texto aqui está falando do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro junto com... Podeis assentar, desculpa. O apóstolo Pedro, junto com o seu irmão André, foram os primeiros a ouvirem o chamado de Jesus. E eles escutaram, eles eram pescadores de peixe, e eles escutaram Jesus falar, e imediatamente não hesitaram e começaram a segui-lo. Jesus deixou tudo. Pedro deixou tudo, desculpa. Abandonou a vida de pescador de peixes e passou a seguir Jesus. Pedro, queridos, ele viveu no círculo íntimo de Jesus. Ele andou com Jesus. Ele foi daquele que viu milagres sobrenaturais. Ele viu situações incríveis. Sabe, quando eu lembro que ele andou sobre as águas, ele participou da transfiguração de Jesus no monte, ele acompanhou Jesus no Getsêmani, um pouco antes da crucificação. Ele teve o seu temperamento transformado e se tornou pescador de homens. Gente, quando parecia que tudo estava pronto na vida de Pedro, chega a crucificação. Chega o momento da crucificação. Naquele momento que Jesus é crucificado, tudo desmorona para Pedro. Imagina, ele estava ali, num ritmo forte, de intimidade com Jesus, caminhando com Jesus, participando de milagres, participando de coisas incríveis, andando, escutando. De repente a vida dele dá um giro de 180 graus. E ele comete o maior dos erros da vida dele. Pedro nega Jesus. Pastor Edivaldo, imagina,
Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu ali de longe um pouquinho, caminhou um pouquinho de longe com ele, e aí de repente, uma serva do sumo sacerdote, daqueles que estavam prendendo Jesus, olha para Pedro e fala assim: ah, eu te conheço, você é um dos que estavam com Jesus. Aí ele: não era eu não. Era sim, você estava com Jesus, eu vi, você é um dos galileus. Não sou não. E aí ele virou na terceira vez, a mulher fala: era sim, ele: não sou, e sai praguejando. E só Deus sabe o que mais que Pedro falou ali naquele momento. E por medo, Pedro nega Jesus. Comportamento muito estranho, porque horas antes, quando estava ali próximo daquele momento ali de Jesus ir para o Getsêmani orar, que Jesus está falando o que ia acontecer, Pedro fala assim: Jesus, nem que eu morra com o Senhor eu estarei, jamais te abandonarei. Naquele momento em que Jesus fala assim: ah, ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão, todos me abandonarão, ele falou: eu não. E no momento de pressão, e no momento de medo, e no momento de dor, Pedro, em Mateus 26:33 fala: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas gente, essa declaração, mesmo com essa declaração, Pedro negou Jesus 3 vezes, conforme a palavra, conforme Jesus tinha dito, que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Vejam isso, um momento de medo, um momento de pressão, aquele ambiente fez com que Pedro tivesse essa decisão devastadora. E quantos de nós, em momentos de pressão, de medo, de insegurança, de instabilidade, tivemos decisões devastadoras? Muitas vezes a gente pega Pedro, fala de Pedro, pensa na atitude de Pedro, não entende a atitude de Pedro, mas nós também vivemos isso. Em momentos de pressão, a gente não sabe como se comportar, não sabe como levar aquela situação. E após a crucificação de Jesus, depois que ele já tinha negado a Jesus, eu imagino que bateu aquela deprê em Pedro. Nossa, aquele arrependimento. Imagino Pedro lembrando de alguns momentos com Jesus. E aí ele vira e pensa: poxa, Pedro, um momento Jesus perguntou: quem você acha que sou? Pedro foi o primeiro a dizer: Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era Jesus. Sabe, imagina, gente, aquela intimidade dos dois, e aí Jesus vira todo animado e fala assim: olha, eu digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e aquela intimidade toda. Gente, pare para pensar, Pedro não era um discípulo comum, pastor Marcelo. Ele era um dos mais importantes, se não pastor Rafael, o discípulo mais importante de Jesus. Haviam promessas na vida de Pedro que não foram ditas na vida dos outros. Quando Jesus ia orar, no momento de intimidade, ele levava 3, e um dos 3 era sempre Pedro. Pedro era diferente, eu posso dizer que era o mais importante. Grandes coisas havia na vida dele, grande intimidade, andava junto, estava colado, entendia a palavra, sabia quem era Cristo, e porém, Pedro, a pastora Lucinha, fracassou. Pedro fracassou. Ele desistiu de tudo. E aí a Bíblia fala que teve a crucificação, Pedro foi para Galileia e voltou
a pescar no mar da Galileia. Queridos, ele voltou para o início. Ele voltou para o início de tudo. Só que mais machucado do que antes. Ele volta a tentar pescar peixes e volta para o retrocesso. Sabe, sua atitude confirmava o que tinha na mente. Sabe o que tinha na mente dele? O que talvez tenha na sua mente hoje. Tudo acabou. Eu fracassei. Não tem mais chance. É o fim de tudo. Tudo acabou. Quantos de nós já passamos por situações como essas? Quantos de nós estávamos em uma situação, com uma expectativa, com um caminhar, de repente tudo bem na sua família, de repente tudo bem no seu negócio, e abruptamente a casa caiu. Tudo que você estava vivendo parou. Sabe, parece que um erro, uma falha, e tudo vai por água abaixo. Tudo desaba. Talvez você tenha vindo nessa noite aqui, na quarta da fé do impossível, sabe, pensando, eu vou lá para ver se alguma coisa alegra meu coração, porque na minha vida, isso aqui já tem um ponto final. Pastor Lopes, quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão em altas crises, especialmente por causa do momento que nós estamos vivendo? Por causa dessa pandemia, que parece que colocou um ponto na história de muitas famílias, de muitas pessoas. Só que tem uma coisa, queridos, na manhã de domingo, porém na manhã de domingo, Maria e as mulheres foram lá no sepulcro de Jesus. 3 dias depois, domingo pela manhã, elas vão até o sepulcro onde Jesus, o corpo de Jesus estaria, para ver se achava o corpo de Jesus. Aí elas olham, vazio. Vazio, Ilma, vazio. Mas havia um anjo lá. Aí o anjo vira para elas e fala assim: olha aqui, mulheres, eu quero te dizer uma coisa. Jesus ressuscitou. E tem mais uma coisa que eu quero lhes falar. Avisa aos discípulos e a Pedro que os encontros na Galileia. Gente, presta atenção nessa parte. Jesus ressuscitou. E o anjo não virou e falou assim: avisa João, o meu amadinho, que colocava a cabecinha no meu ombro, não. Avisa Tomé, não. Avisa Pedro, que eu encontro com ele na Galileia. Aleluia, aplaude a Jesus. Gente, aqui tudo muda. Aqui tudo muda. Jesus mandou um recado pessoal para Pedro. Você sabe o que ele falou? Ele falou algo que ele está falando para você hoje. Sabe, alguns pregadores falaram o seguinte: que depois que Pedro negou a Jesus, que ele não se matou porque ele era covarde. Mas eu quero te dizer que Pedro, ele não se matou como Judas. Não é porque ele era covarde, não. É porque ele conhecia Jesus. E Judas não conhecia. E aí quando Jesus dá o recado para Pedro, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou te falar uma coisa aqui, craveiro. Pedro, fique sabendo, Pedro, que você não morreu porque eu não morri. Eu ressuscitei. E eu ressuscito os seus sonhos essa noite. Aplauda Jesus. Ele estava falando assim: Pedro, eu estou vivo. Pedro, você me negou, mas você está vivo. E você não morreu, porque você não é Judas. Queridos, isso tem que entrar dentro de nós. Apesar daquele erro, apesar do fracasso, apesar da
de Pedro ter desistido. Ele falou, ele deu a mensagem. Jesus deu a mensagem. Nada acabou. Eu ressuscitei. Sabe aquilo que eu prometi lá atrás? Que eu iria edificar a igreja. Que sobre essa pedra edificaria a igreja. A palavra é a mesma, Pedro. Você não é Judas, Pedro. Sabe, nesse momento, aquela voz de Jesus, que ressoou ali naquele recado, ela tem que ressoar dentro de nós. Quantos de nós temos voltado, retrocedido, desistido porque falhamos? Voltando lá atrás. Eu quero dizer que existe vida após o erro. Existe vida após o fracasso. Existe vida após a morte. Existe vida após o Covid. Existe vida após a dor. Existe vida após a perda. E você acha que acabou alguma coisa na sua vida? Você pensa de verdade que alguma coisa acabou na sua vida? Porque talvez as coisas não tenham caminhado do jeito que você esperava. Eu quero te dizer que mesmo que você tenha cometido o maior dos erros, existe um caminho de volta. Existe um recomeço. Sabe, não existe perda que Deus não possa restituir na sua vida. Não existe história que não possa ser reconstruída. Nós estamos falando aqui de um discípulo amado, colado em Jesus, que viveu o que você e eu nunca viveremos. Que assistiu e vivenciou e presenciou coisas que nós, por mais crentes que formos, nós nunca viveremos. O que ele viveu, pastora Dani, pastor Marcelo, nós nunca viveremos. E ele teve coragem de negar a Jesus 3 vezes. Talvez você nunca fosse capaz de fazer isso, mas outras coisas fizeram seu coração se fechar, se machucar e botar ponto na sua vida, onde Deus não botou. Eu quero te dizer que porque Jesus ressuscitou e vive, você também vive. Os sonhos que Deus te deu não acabaram. Presta atenção em algo. Quando Jesus fez promessas à sua vida, Ele sabia que você ia errar. Quando Jesus fez um monte de promessas para Pedro, Ele já sabia que Pedro ia errar. Porque nós nunca somos capazes, nunca iremos surpreender a Deus. Ele nunca vai chegar e falar assim: puxa vida, vou ter que mudar os planos, porque agora o pastor Guida fez isso. Ele já conhece o nosso DNA. Ele já conhece o nosso caminhar. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca, diga nunca. Diga direito, nunca. Destruídos. Sabe, através da sua vida, muitas coisas ainda vão acontecer. E aí a história não acaba. E Jesus falou, o anjo falou o quê? Que ia encontrar com os discípulos aonde? Na Galileia. E aí Jesus, ressuscitado, vai para Galileia. E encontra com 11 discípulos e Pedro lá. Inicialmente eles não reconhecem a Jesus. Eles estão ali em mais uma tentativa frustrada de pescar. Estão lá, e aí Jesus olha com compaixão. Eles não tinham reconhecido a Jesus. E Jesus fala assim: olha, volta lá. Joga a rede do lado direito. Volta lá e joga a rede do lado direito, que vocês vão achar peixes. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui com Pedro? Ele estava, apóstolo, ativando a memória de Pedro.
Ele estava ativando a memória. Ele estava começando a virar a chave na vida de Pedro. Ele está dizendo aqui hoje para você: se lembra do que eu já fiz, porque ainda não é nem o começo daquilo que eu vou fazer. É só, olha, é só um appetizer, é só uma lembrança. E aí Pedro vai com os discípulos e joga a rede do lado direito. E de repente, a rede volta cheia de peixe. Cheia de peixe. E João, parece que naquele momento as vendas caem dos olhos de João. E João vira e fala assim: Pedro, aquilo ali é Jesus. E Pedro, no ímpeto doido, se joga no mar e vai correndo e volta lá. E ele começa a se lembrar de tudo. A memória, sabe, da fé resgatada. Hoje a sua memória de fé tem que ser resgatada. Você tem que se lembrar da primeira voz que te chamou. Você tem que lembrar das primeiras experiências com Deus que você teve. Você tem que se lembrar naquela hora da dor que Jesus estava ali com você e não te largou. E aí Pedro se lembra de tudo que ele viveu. E ele percebeu uma coisa: que ele tinha desistido de Jesus, mas que Jesus nunca tinha desistido dele. Gente, mas aí não acabou. E Jesus estava ali, gente, sabe, parado. Ele preparou, enquanto eles foram buscar os peixes, ele esperou os discípulos com pão, com brasa e com peixe. Sabe por quê? Porque ele estava ali esperando, continuava na praia esperando, porque Jesus estava dando um recado: tudo que vocês precisam está aqui nas minhas mãos. Tudo que vocês precisam eu tenho. Eles estavam naquele momento tentando pescar quando se encontraram com Jesus, uma pesca fracassada, porque eles precisavam novamente correr atrás do seu recurso, do seu pão, do seu trabalho, do seu alimento. E Jesus vira e fala assim: basta uma palavra tua, minha palavra, porque tudo que você precisa está aqui. Ele estava dando um recado: o suprimento que você precisa está aqui. Jesus estava esperando com tudo pronto. Diante da decisão de Pedro voltar, Jesus começou um novo processo na vida de Pedro. Ele fechou as brechas. E aqui eu estou caminhando para o final. Caminhando, não chegou ainda. E aí o que aconteceu? Eu estava caminhando e Jesus começa a fechar as brechas, porque ele começou uma restauração, pastora Lucinha, do interior de Pedro. Porque Pedro tinha desistido, mas Jesus não tinha desistido. E ele começou um processo de fechamento de brechas. Aí ele virou assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: amo Jesus. Aí perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Jesus falou: amo Jesus. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Amo Jesus. Como ele tinha negado 3 vezes Jesus, ele teve que confessá-lo por mais 3 vezes. E aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque entrou aquela palavra que está hoje para a sua vida, queridos. Olha aqui que a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, o fato de Pedro ter errado não queria dizer que ele não amava Jesus. E se você ama Jesus, existe muito para acontecer na sua vida. Os maiores heróis que a Bíblia relata, um dia fracassaram, um dia tiveram que ser restaurados. Elias teve que ser restaurado.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, pastor Edivaldo falhou, teve que ser restaurado. Quantas pessoas falharam e tiveram que ser restauradas? E Jesus, Ele dá o toque final. Quando Ele fala: Pedro, eu tenho um novo recomeço para você. Eu só preciso de uma coisa. Tu me amas? Eu te amo. E Ele fecha, restaurando a vida de Pedro, restaurando e restituindo todas as promessas que um dia foram liberadas na vida de Pedro. E eu pergunto para você: você ama Deus? Você ama Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você ama Deus? Fala mais alto. Então existe um recomeço para a sua vida. Jesus, Ele reescreveu a história de Pedro. Muitas vezes nós julgamos a Pedro. Por que Ele negou? Só que muitas vezes a nossa vida nega ao Senhor. A nossa rotina nega a Deus. Deus é o último a ser consultado. Ele é o último a ser reconhecido. As nossas atitudes colocam Jesus de fora da nossa história. As nossas decisões são sem Ele. As nossas decisões são sem fé, porque nós não entendemos que Ele tem que ser o primeiro. Muitas vezes nós estamos aqui de pé porque o Senhor tem derramado sobre nós aquilo que sozinho nós não poderíamos conquistar. E num momento de falha, de erro, nós nos recolhemos, botamos um ponto final na nossa história. Eu poderia falar, quantos de nós poderíamos falar, relatar tantas perdas, tantas frustrações, e a gente pensa que a gente não é mais digno de receber qualquer coisa das mãos do Senhor. A gente estabelece um fim na nossa história. E eu quero dizer uma coisa: se Pedro teve um recomeço, esse recomeço é para você também que está na sua casa. Porque se você ama a Deus, é o único ingrediente que você precisa nessa noite. É um absurdo quem um dia comparou Judas com Pedro. Judas não tinha Jesus, não conhecia Jesus, não amava Jesus. Pedro falhou, mas ele nunca deixou de amar. E nessa noite, o amor de Jesus que nos constrange, é aquele amor restaurador, é aquele amor de misericórdia, é aquele amor da segunda, da terceira, da quarta, da 10ª, da 1000ª chance. O homem não dá chance para o outro. As pessoas que andam conosco não nos dão a segunda milha. As pessoas não perdoam, mas Jesus sempre vai nos perdoar. E cada promessa que um dia foi dada, quem teve promessa aqui? Quem um dia Jesus falou com você? Quem um dia quem um dia recebeu algo do Senhor? Prometendo algo para a sua vida, para a sua história. Eu quero dizer que nenhum de nós nascemos sem um propósito ou sem uma promessa definida. E as suas falhas não são capazes de roubar o futuro que Deus tem para você. Você não pode ter medo do recomeço. Muitas vezes ele dói um pouco, mas ele faz parte do processo. Pedro tomou a atitude errada e retrocedeu. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que nada acabou, que Ele está aqui, que Ele que te convidou, que Ele que fez você. Olha para mim, a congregação de casa, foca aqui a congregação de casa, como diz a apóstola Elígia.
Eu quero te dizer uma coisa, você não está vendo isso à toa, você não está assistindo esse programa à toa. Jesus fez com que você assistisse hoje essa ministração, para dizer que nada acabou, que tudo está continuando, que a história vai prosseguir, e que Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, você também vai viver grandes milagres na sua vida. Depois de tudo isso, e depois de tudo isso, o Espírito Santo de Deus tomou a vida de Pedro. Pedro começou a ter o ministério dele, alavancou muito mais. Ele pregava e eram mais 3.000 pessoas se convertendo nas ministrações, as experiências que ele teve, onde ele foi colocado, ele experimentou coisas muito maiores. E nessa noite, eu quero orar com você que veio, achando que veio em mais uma noite, achando que você vai carregar a sua vida, achando que acabou a sua história. Meu querido, só está realmente começando. Sabe, muitas vezes a gente bota fim na nossa história, a gente quer viver com o rótulo de Pedro, onde as marcas da culpa do passado tentam definir o nosso futuro. Mas eu quero te dizer que você não pode retroceder para o seu passado, por causa, Senhor, das dores, dos erros, das falhas, das perdas do seu presente. Ora, balaxere, caias, feche seus olhos. Ramanashere, caias.